Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e de Jesus Cristo estejam com vocês todos. Na medida em que vocês assistem esse vídeo, eu espero que os meus irmãos estejam no contexto do seu culto doméstico, da sua devoção privada, da sua reunião familiar na presença de Deus, tendo em vista as últimas e mais novas e recentes medidas do governo do estado no sentido de um fechamento mais radical. Então, este vídeo está sendo gravado para compor esse momento dos meus irmãos, ocasião em que daremos continuidade às nossas exposições de Atos dos Apóstolos, dos primeiros 7 capítulos de Atos dos Apóstolos, iniciadas no domingo passado. Espero em Deus que os meus irmãos estejam bem. Espero no Senhor que voltemos com urgência aos nossos encontros, porque Deus nos designou para, reunidos como igreja, como seu povo, oferecer a Ele o culto que lhe é devido. E foi para esse momento da igreja reunida que o Senhor Jesus prometeu a sua presença, garantiu que estaria conosco. Mas esperamos nele em breve nós voltaremos a nos reunir para a sua glória e por sua graça. Eu quero pedir que os meus irmãos nesse momento abram a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 1. Eu estou com Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículos 6 a 8. Versículos 6, 7 e 8 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Esteja com a palavra de Deus aberta nesse momento, preserve-a aberta ao longo de toda a exposição, porque nós queremos entender o texto da palavra de Deus, queremos aprender com o texto da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 8, texto sagrado que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te buscamos e pedimos que tu estejas com os meus irmãos em seus lares. Nós nos encontramos, sim, temporariamente, Senhor, separados, privados do culto a que tu mesmo ordenaste. Nós pedimos que nessas ocasiões de devoção particular, de culto doméstico, tu estejas com os meus irmãos, edificando-os, consolidando-os na fé e na verdade. Ajuda-nos a passar por esses tempos difíceis, a fim de que, logo, brevemente, voltemos a te servir como teu povo, como a tua igreja reunida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, nós demos início, domingo passado, às exposições ao livro de Atos dos Apóstolos, oportunidades em que desejamos percorrer os primeiros 7 capítulos desse livro histórico inspirado, imprescindível à história da salvação. Nesses capítulos, nós veremos como a missão da igreja começou a ser cumprida em Jerusalém, seguindo as etapas estabelecidas por Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, sobretudo a partir do derramamento do Espírito, do cumprimento da promessa do Pai. Já nos dedicamos, em ocasião anterior, ao
prólogo do livro, Atos capítulo 1, versículos 1 a 5. E daquela leitura, nós já concluímos que Atos dos Apóstolos é o segundo volume de uma obra única e que consiste, em verdade, dos atos que Jesus continuou a fazer por meio do Espírito Santo e da Igreja. Atos dos Apóstolos são, portanto, os atos de Jesus por meio dos apóstolos e da Igreja mediante o seu Espírito. Essa conclusão é evidente, já que no primeiro livro escrito a Teófilo, Lucas, o médico amado, segundo Atos, capítulo 1, versículo 1, escreveu lá naquele primeiro volume todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então é evidente que se no Evangelho de Lucas nós temos aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, em Atos nós temos a continuação dos seus feitos e ensinos. Aprendemos também com a leitura do prefácio da obra que Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição por espaço de 40 dias. Nesses momentos, ele lhes deu provas incontestáveis que de fato havia ressuscitado. Está em Atos capítulo 1, versículo 3. Deste modo, Lucas estabelece de maneira firme os fundamentos históricos da fé cristã. Nesse período, o Jesus ressurreto deu aos apóstolos mandamentos por intermédio do Espírito Santo, versículo 2. Falou das coisas concernentes ao reino de Deus, versículo 3. E lhes ordenou, comendo com eles, que aguardassem em Jerusalém a promessa do Pai, que corresponde ao batismo com o Espírito Santo, predito também por João Batista, versículos 4 e 5. Dentre os mandamentos mencionados no versículo 2, aqueles mandamentos que Jesus deu aos discípulos nesse período de 40 dias, por intermédio do Espírito Santo, certamente se inclui a ordem da grande comissão, conforme já discorremos em momento anterior, aquela ordem para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Mas o último diálogo entre Jesus e os discípulos, registrado por Lucas, antes da ascensão, disse respeito ao reino de Deus. Tema que certamente foi objeto de várias conversas ao longo daqueles 40 dias de aparições, certamente, porque lá no versículo 3, nós já lemos isso e relembramos para os meus irmãos, naquele período Jesus falou coisas concernentes ao reino de Deus. É certo que o reino de Deus foi talvez o tema em que Jesus mais se dedicou ao longo do seu ministério terreno, por meio de milagres, sermões, por meio de parábolas e ensinos públicos e privados. Jesus falou sobre a natureza do reino, sobre o modo como expandiria, sobre a sua extensão e abrangência e até mesmo sobre a sua consumação. Mas, pasmem, até aquele último momento de Jesus, antes da ascensão, os discípulos ainda não o haviam compreendido quando o tema era reino de Deus. E eu espero deixar isso claro para os meus irmãos com esta exposição dos versículos 6 a 8 de Atos, capítulo 1. Isto fica claro tanto pela pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, como pelo modo como a formularam e também pela resposta que os discípulos receberam. Então, vamos agora a Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8, tentar entender que Jesus ensinou a partir da resposta dos discípulos sobre o reino de Deus e o que nós podemos aprender dele. Entendemos, meus irmãos? Então, sigamos juntos. Vamos lá. O primeiro equívoco dos discípulos quanto ao reino de Deus diz respeito ao tempo da consumação. Ao tempo da consumação. Esse foi o primeiro equívoco dos discípulos, assim, perceptível de plano.
Porque Lucas diz no versículo 6 que os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja, o primeiro erro dos discípulos tem a ver com essa curiosidade pecaminosa em descobrir os arcanos de Deus quanto ao tempo em que ele estabeleceu para executar os seus planos. Quanto a isso, não esqueçam, Jesus inclusive já havia dito que quanto ao dia e à hora em que Deus haveria de consumar o seu reino, Jesus disse, palavras de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 36. Notem, nem mesmo o Filho saberia o tempo designado para a consumação do reino de Deus. A resposta de Jesus no versículo 7 diz basicamente aquilo que Jesus já havia ensinado no seu sermão profético. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não pode haver dúvida quanto a isso. De fato, existe um tempo, existe uma época, existe um dia, existe uma hora determinados pela soberania de Deus, mas conhecê-los não vos compete. Agora, as palavras tempos e épocas traduzem as palavras gregas cronos e kairos. E estas palavras, elas nos fazem concluir que não nos seria permitido apenas não saber o dia e a hora. Essas palavras nos fazem concluir que não nos seria permitido conhecer nem mesmo a geração em que o reino de Deus se consumaria, nem mesmo a geração em que Jesus voltaria. Até isso está reservado no conselho do Pai. O outro equívoco dos discípulos, ainda com relação ao tempo da consumação do reino de Deus, é que eles pensaram que esta consumação aconteceria logo ali, em breve, no momento da descida do Espírito Santo. Eles ouviram Jesus dizer que ficassem em Jerusalém até que se cumprisse a promessa do Pai, aquele evento salvífico que estava prestes a acontecer. Daí perguntaram, será este o tempo? Perguntaram se o tempo da vinda do Espírito correspondia ao tempo do estabelecimento final do reino de Deus. E é claro que a isso Jesus responde com um retumbante não. Como se dissesse, o estabelecimento do reino de Deus não está marcado para ocorrer imediatamente. O que acontecerá não muito depois destes dias, expressão lá de Atos capítulo 1, versículo 5. O que está para acontecer não muito depois destes dias é a descida do Espírito Santo para capacitá-los à grande comissão. O reino de Deus não será consumado, estabelecido em sua plenitude, antes que o evangelho seja pregado até aos confins da terra, como está no versículo 8. Agora, meus irmãos, Jesus já havia também feito essa advertência. Jesus já havia deixado claro em seu sermão profético que a igreja não se deixasse perturbar por falsos anúncios de fim de mundo. E para tanto, para nossa segurança, Jesus disse que o fim dos séculos não aconteceria sem que antes o evangelho fosse pregado ao mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho em todas as nações. Então, percebam comigo, em resumo, o primeiro equívoco dos discípulos que quero destacar é quanto ao tempo do estabelecimento final do reino de Deus. E esse equívoco foi duplo. Primeiro, eles desejaram saber sobre tempos e épocas. Segundo, eles confundiram a vinda do Espírito com a consumação do reino de Deus, pensando em ambos os eventos como concomitantes. No primeiro caso, Jesus disse assim:
quanto a tempos e épocas, não vos compete saber. Não vos compete saber, né? Colocando assim em termos mais claros, quanto ao dia e a hora, mas não somente quanto ao dia e a hora, até mesmo quanto à geração da consumação do reino de Deus, não vos compete saber. Não é da vossa conta. No segundo caso, Jesus disse que entre a descida do Espírito e a consumação do reino de Deus, há ainda uma grande comissão a ser cumprida. Então, aqui está o primeiro equívoco dos discípulos, dizendo respeito ao tempo da consumação do reino de Deus. O segundo equívoco dos discípulos reside em sua ignorância quanto à natureza do reino de Deus, meus irmãos. Note a pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Esta pergunta também denuncia que eles estavam equivocados ainda naquele momento quanto à natureza do reino de Deus, e isto fica bastante claro pelo uso do verbo restaurar. Nós percebemos que os discípulos estavam pensando na consumação do reino de Deus em termos de uma restauração de um reino político de Israel, que havia alcançado o seu ponto culminante nos reinados de Davi e Salomão. Vale lembrar aqui nesse ponto que o povo de Israel começou a sua história nacional como uma teocracia. E em determinado momento, o povo pediu a Samuel, você está lembrado disso? O povo pediu a Samuel que lhe desse um rei, à semelhança do que acontecia com as demais nações circunvizinhas. O primeiro rei da monarquia israelita foi Saul. Ocorre que Saul foi rejeitado por Deus, foi substituído por Davi, e no governo de Davi, Israel cresceu espantosamente no aspecto territorial, como também nos aspectos militar e econômico. Mas sem dúvida, foi durante o reinado de Salomão que o povo hebreu alcançou o seu ponto mais alto, enquanto monarquia unificada e independente. Foi, digamos, o período áureo da nação. Depois de Salomão, Israel começou a declinar, os meus irmãos bem sabem. O reino foi dividido no governo de Roboão, entre Israel, formada por 10 tribos ao norte, e Judá, ao sul. Israel praticamente desapareceu naquele caldeamento promovido pelo cativeiro assírio do século VIII a.C. E Judá, 200 anos mais tarde, foi deportada ao exílio babilônico. E desde então, o povo judeu não passou de um estado vassalo, um estado politicamente dominado por uma série de impérios, salvo durante o período da dinastia dos Macabeus, um período da história ocorrido entre os testamentos Antigo e Novo. E, meus irmãos, na época da crucificação e ressurreição de Jesus, eu lembro para vocês, Judá era apenas uma colônia romana, sedenta por restauração política, que deveria ser realizada, segundo o imaginário popular, pelo Messias, que a faria, digamos, uma monarquia poderosa, à semelhança daqueles dias áureos de Davi e Salomão após sacudir o jugo político dos romanos. Vocês entendem, não é? Ocorre que Jesus já havia ensinado com muita clareza que o reino de Deus, que o reino de Jesus, que o seu reino é um reino diferente. É um reino estranho. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele disse a Pilatos. Está em João capítulo 18, versículo 36. Ele já havia deixado claro que o reino de Deus é espiritual e que, como Paulo disse, consiste de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, como está em Romanos capítulo 14, versículo 17. Jesus já havia dito que esse reino é diferente. Esse reino diferente é dos humildes de espírito, como está em Mateus capítulo 5, versículo 3. E pasmem, meus irmãos, esse reino diferente é dos perseguidos por causa da justiça.
Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 10. Nesse reino, segundo Lucas 22, versículo 26, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Nesses termos, é que o reino e sua justiça deveriam ser buscados sobre todas as coisas. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. E para entrar nesse reino, segundo Jesus, em João capítulo 3, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E segundo Mateus capítulo 18, versículo 3, sim, ser parte desse reino é tornar-se dependentemente humilde e confiante como uma criança. Deu para perceber? E Jesus ensinou a respeito de um reino, e os discípulos estão perguntando a respeito de um reino de outra natureza. Em resumo, o equívoco dos discípulos quanto à natureza do reino de Deus foi não perceber, pelo menos não até aquele momento, a sua natureza espiritual. Foi não discernir que o reino é o governo gracioso e salvador do Rei Jesus sobre o povo que ele veio buscar. Então, vê se você se recorda comigo e me acompanha. Primeiro, os discípulos erram quanto ao tempo da consumação do reino de Deus. Segundo, eles demonstram que também erram quanto à sua compreensão da natureza do reino de Deus. Em terceiro lugar, o equívoco dos discípulos também se dá quanto ao modo de expansão do reino de Deus. Eu penso que esta também é uma inferência bastante lógica e necessária, porque se os discípulos se equivocaram quanto à natureza do reino, certamente eles erraram também em discernir, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Se nós dermos uma parada na leitura e formos bastante ingênuos, nós até poderíamos esperar que os discípulos viriam a compreender a linguagem figurada de Jesus e responderem algo como: sim, Senhor, entendi. O tempo agora é de dores, é de perseguição e requer de nós uma vigilância máxima. Mas, lê do engano. Eles disseram o seguinte, pelo menos um deles disse: Senhor, eis aqui 2 espadas. Então Jesus respondeu: basta. E aqui Jesus não está dizendo assim: sim, 2 espadas são bastantes para a revolução que vamos fazer. O que Jesus está dizendo é: basta, como quer dizer, chega dessa conversa, vocês não estão entendendo coisa alguma. Quando Jesus estava no Getsêmani, no exato momento em que ele foi buscado por sacerdotes judeus, você se recorda disso também, Pedro puxou uma espada da bainha e cortou a orelha de Malco, não é? Jesus disse a Pedro que guardasse a espada na bainha, disse que, caso quisesse, poderia pedir ao Pai anjos e legiões de anjos, etc., e se deixou levar. E quando Jesus estava perante Pilatos, ele disse o seguinte, em João capítulo 18, versículo 36, aspas para Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. Notemos, meus irmãos, que porque os discípulos se equivocaram quanto à natureza do reino, erraram também a respeito do modo como esse reino seria estabelecido. Também eles já haviam errado em não aceitar o caminho da cruz como necessário, vocês se recordam? Mas esse equívoco quanto ao modo do estabelecimento do reino também carecia de correção. Então, quando eles perguntaram: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus respondeu assim também: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o meu reino, que não é deste mundo, será estabelecido pelo Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho a todas as nações. Em resumo, o equívoco dos discípulos que quero destacar nesse momento é quanto ao modo do estabelecimento do reino de Deus, e ele consistiu em que acreditaram que esta consumação se daria pela força, pela espada, pela revolução, pela guerra. Você se recorda de Moisés imaginando que a libertação do povo de Deus aconteceria pelo poder do seu braço, pelo fio da sua espada? Moisés precisou de tempo até compreender que aquela libertação aconteceria pelo braço forte de Deus. Pois bem, os discípulos também estão ainda, talvez, imaginando que esta consumação haveria de acontecer por meio da força, e Jesus corrige esse erro, dizendo que a consumação do seu reino seria levado a cabo pelo poder do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho. Como disse o profeta Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não pelo uso das armas carnais, como disse o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios 10, versículo 4, mas com armas poderosas em Deus. Não esqueçamos que Jesus disse que os mansos é que herdariam a terra. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Então, vê se você me acompanha nesse ponto, não é? Os discípulos erraram quanto ao tempo do reino de Deus, eles erraram quanto à natureza desse reino, e porque erraram quanto à natureza, necessariamente erraram quanto ao modo do seu estabelecimento, e por fim, os discípulos ainda estavam equivocados quanto à abrangência, à extensão do reino de Deus. É certo que a pergunta dos discípulos a Jesus, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Revela também completa ignorância quanto à abrangência do reino de Deus. Mas, por favor, não é? Também isto não foi por falta de ensino de Jesus ao longo do seu ministério terreno. As parábolas do grão de mostarda e do fermento, que estão em Mateus capítulo 13, versículos 31 a 33, expressam bem a noção do reino de Deus atingindo dimensões desproporcionais quando comparadas com seu começo humilde. Lucas, nesse mesmo sentido, registrou as palavras de Jesus, não por acaso, depois de registrar as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Lucas registrou as seguintes palavras de Jesus: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Isso está em Lucas capítulo 13. Versículo 29. E Jesus, não esqueçam disso também, instado pela mulher samaritana a dizer onde Deus deveria ser adorado, se em Jerusalém ou em Gerizim, disse basicamente o seguinte para aquela mulher samaritana: veja, mulher samaritana, está chegando o tempo, na verdade já chegou, em que essa dúvida não faz mais o menor sentido, esta pergunta não tem mais qualquer sentido, porque o reino de Deus não pode ser contido por estreitos limites geográficos. Isso está em João, capítulo 4, a partir do versículo 20. O reino de Deus nem pode ser contido por limites geográficos e nem pode ser contido por limites étnicos. Agora, não é mais uma questão de saber se Deus deve ser adorado em Jerusalém ou em Gerizim. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade.
Mas, eu repito, até aquele ponto da caminhada, os discípulos ainda estavam pensando no reino de Deus em termos de um reino de Israel. E, pasme, meus irmãos, esta dificuldade não foi superada rapidamente. Vou trazer aqui alguns elementos que vai convencê-los disso. A igreja apostólica, por exemplo, ainda estava apegada ao templo de Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 46. Pedro precisou da experiência lá na casa de Cornélio para concluir o seguinte, em Atos capítulo 11, verso 18. Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E, como nós ainda veremos, a igreja só deu início ao programa de Atos capítulo 1, versículo 8, após a brutal perseguição que culminou no martírio de Estevão. E mesmo nessa circunstância de dispersão, nem todos estavam prontos para pregar o evangelho aos gentios. E Lucas pontua esse dado relevante em Atos capítulo 11. Eu quero que os meus irmãos, se puderem, abram comigo. Atos capítulo 11, versículos 19 e 20, o texto da palavra de Deus diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ocorre que houve uma exceção nessa regra, e isto é mencionado em Atos capítulo 11, versículo 20, o versículo seguinte. Lucas diz assim ali: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Você percebe que há uma dificuldade para atender ao caráter abrangente e todo inclusivo do reino de Deus? Mas aqui, imediatamente antes da ascensão, Jesus responde a pergunta em Atos capítulo 1, versículo 8 também. Como assim será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu não sei se você está percebendo comigo, concluindo comigo, mas Jesus está dizendo que o reino de Deus não é um reino de Israel. O reino de Deus é de abrangência universal. É como se Jesus estivesse dizendo de novo: eu já lhes disse que vocês farão discípulos de todas as nações. Eu estou mencionando aqui para vocês o reino que foi predito pelo profeta Daniel, em Daniel capítulo 7, versículo 27. Aspas para o profeta: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e o obedecerão. Em Isaías capítulo 49, versículo 6, o profeta fala também do reino de Deus dos seguintes termos, aspas para o profeta Isaías: para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Repito, isso está em Isaías capítulo 49, versículo 6. Em resumo, o equívoco dos discípulos quanto à abrangência do reino de Deus residiu, oh, que mentalidade, não é? Em abreviá-lo aos estreitos limites de um reino étnico, geográfico, pertencente a Israel. Ah, meus irmãos, Jesus corrigiu o erro, afirmando que seu reino envolve nada menos que todos os lugares, que alcança nada menos
que todos os povos, que vai até, não antes, dos fins, dos confins da terra, que abrange nada menos que discípulos de todas as nações e que, portanto, aqueles discípulos não poderiam jamais abreviá-lo desse modo. Então você percebe? A conclusão é que podemos afirmar com Calvino que tantos são os erros daquela pergunta quanto são as suas palavras. Os discípulos erraram quanto ao tempo, erraram quanto à natureza, erraram quanto ao modo de expansão e erraram quanto à abrangência do reino. De fato, Calvino tem razão. São tantos os erros quantas são as palavras. Mas, de todo modo, aquela pergunta foi útil, porque, por meio dela, Jesus nos disse 4 verdades preciosas sobre o reino de Deus. Primeiro, Jesus disse assim: você não pode tentar marcar a volta do reino de Deus. O dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo a geração em que esse reino será estabelecido em seu momento final, em sua dimensão final. Nem mesmo a geração está aberta para o nosso conhecimento, em que o reino de Deus será consumado. Ninguém pode determinar estas coisas. Toda tentativa de tentar marcar a volta de Jesus está fadada ao fracasso. E ante qualquer proposta nesse sentido, de quem quer que seja, o nosso compromisso é de pronto não acatamento. Até para nós não nos deixarmos demover. Os nossos afazeres diários, como alguns, foram induzidos por falsas promessas, por falsas profecias, lá na cidade de Tessalônica. Os meus irmãos podem ler, por exemplo, o texto de 2 de Tessalônica, capítulo 2, mas não agora. De todo modo, fica esta verdade de que nós não podemos marcar a volta de Jesus. Sim, Jesus virá. Sim, ele virá e esta volta tem dia e hora marcados. Sim, ele virá e há inclusive tempos e épocas determinados. Mas conhecê-los não nos compete. E quando determinado tema é parte dos segredos de Deus, a especulação humana não é apenas inútil, ela é também pecaminosa. Em segundo lugar, por favor, eu quero que os meus irmãos entendam a natureza espiritual desse reino estranho, desse reino diferente, desse reino que não é deste mundo, inclusive para não nos deixarmos levar por manias fantasiosas de grandeza, acreditando que ser parte do reino de Deus nos torna superiores neste mundo. O reino, meus irmãos, é espiritual e, portanto, invisível à percepção do mundo. João já nos advertiu em 1 de João, capítulo 3, versículos 1 e 2, que de fato somos filhos de Deus, mas nem o mundo nos conhece como tais e nem ainda se manifestou o que haveremos de ser. Nesse reino estranho, Jesus disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Está em Mateus, capítulo 20, versículos 26 e 27. Terceiro, por favor, eu quero que nós também não nos enganemos com relação ao modo como o reino de Deus se expande e, por fim, o modo como o reino de Deus chegará à sua consumação, ao seu estabelecimento final e definitivo. E não esqueçamos disso. A obra de Deus cresce porque Jesus a realiza por meio do Espírito, através da pregação do Evangelho. Isso precisa ser dito para que nós não
venhamos a confiar demais em nossas estratégias, para que nós não venhamos a depender demasiadamente de recursos humanos, de recursos político-econômicos, por exemplo, como se o reino de Deus dependesse para a sua expansão dessas coisas. Jesus deixou bastante claro, meus irmãos, como a igreja participa do crescimento, da expansão do reino de Deus. Quem realiza essa expansão é o Espírito, que capacita a igreja para testemunhar dos fatos do Evangelho. Esquecer esse detalhe importante provavelmente nos levará a uma dependência indevida de recursos humanos, de estratégias, de técnicas de marketing, de até influência política. Perder de vista o fato de que é o Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, que leva adiante a expansão do reino de Deus, pode inclusive fazer-nos transigir com coisas e com esquemas deste mundo. E por fim, não custa lembrar aos meus irmãos, o reino não é de Israel. O reino não é de Israel. O reino de Israel é apenas uma figura pálida lá do Antigo Testamento para o reino de Deus, iniciado, inaugurado com a vinda de Jesus e será consumado na segunda vinda de Jesus. O reino de Deus não pode ser confundido com o reino de Israel, mas também não pode ser confundido com nenhum outro reino. É parte da oração que Jesus nos ensinou, o pedido: venha o teu reino. De fato, o que nós estamos querendo é o governo de Deus, é o reino de Deus em nosso coração e em nossa comunidade. Esse reino há de se expandir e ele há de alcançar até aos confins da terra, e ele se demonstrará, meus irmãos, tão em certo sentido, claro, por favor, me entendam, inclusivo, na medida em que há povo eleito em todas as nações, na medida em que o Cristo derramou seu sangue para comprar gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Percebam, o reino de Deus é todo abrangente. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, e Jesus estabeleceu as etapas. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês esperam em Jerusalém, recebem o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O livro de Atos dos Apóstolos deixa o seu final com Paulo preso numa prisão domiciliar em Roma, que já estava num lugar bastante longe, distante do ponto inicial da pregação do Evangelho, ali em Jerusalém. Ocorre que nós podemos entender confins da terra com um escopo muito mais abrangente. Nós temos aqui, na verdade, uma afirmação de Jesus de que o reino de Deus envolve um governo salvador sobre os eleitos dos quatro cantos da terra. E nem eu, nem você temos o direito de abreviar esse reino todo abrangente e de caráter universal do nosso Deus e do nosso Cristo. Está sendo implementado pelo Santo Espírito de Deus. Que os meus irmãos recebam esta palavra, que Deus a use para edificá-los e para confortá-los e para trazer firmeza à fé nesse momento difícil da nossa história. É aqui que deixo vocês, na expectativa no Senhor de que daremos continuidade às exposições de Atos dos Apóstolos, os primeiros 7 capítulos, né? A partir do próximo domingo. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós buscamos a Tua face. Onde estamos agora?
em nosso lar, com a nossa família. Sim, Deus, impedidos de reunirmos-nos como o teu povo, como a tua igreja, mas esperando no Senhor, com expectativas no Deus que é o nosso Pai, de que não tardará, até que voltemos a nos encontrar como teu povo, para o teu serviço, para o culto que a ti é devido. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.